Olá a todos, amigos e irmãos, da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa ser com todos nós. Sejamos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês. E dando continuidade, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós uma lição que eu acho que aqui ninguém tem problema com isso, né? Mas já que os mentores separaram, a gente vai ler, né? A gente vai fazer esse esforço. É a lição número 129, chamada Guarda a Paciência, baseado no passagem do apóstolo Paulo, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, onde o apóstolo diz assim: Por que necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta no mundo dos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutaria do triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializará-te os planos de ventura, que a vitória te corará, enfim, a senda de luta, mas reconheces-te o peso do ciclo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofre a intromissão de calúnia ou golpe da crueldade, o parente a quem deves respeito e carinho, no qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede de obstáculos, as conspirações das sombras, a perseguição gratuita à enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarcerarem nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações de que te laçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Essa lição, uma lição que ela fala de uma virtude muito difícil da gente alcançar, para a gente não dizer que talvez seja, se não a mais difícil, com certeza uma das mais difíceis, que é a paciência. O que acontece, e a gente sempre conversa, a gente sempre fala sobre isso, as virtudes, elas são como a nossa escada, rumo à nossa perfeição, rumo um dia a sermos espíritos de luz. Então, é no desenvolvimento dessas virtudes que um dia a gente vai se tornar um espírito de luz, através do desenvolvimento da paciência, da tolerância, da caridade, da bondade, da fé, da coragem, do amor, da caridade e tantas outras virtudes. São através do desenvolvimento delas que um dia a gente vai ser um espírito de luz. De uma forma assim bem básica, é assim que funciona. Só que o desenvolvimento dessas virtudes, elas são, digamos assim, difíceis, elas levam um certo tempo. Lá na espiritualidade, e isso é um dos motivos que a gente tem, que a gente sempre conversa do porquê que a gente encarna, né? Muitas pessoas perguntam isso, mas por que a gente encarna? Por que a gente tem que passar pela matéria? E um dos motivos que a gente tem que passar pela matéria é justamente o desenvolvimento dessas virtudes. Porque as virtudes, nós conseguimos o desenvolvimento delas em ambientes desafiadores, onde a gente tem a oportunidade de estar nos desenvolvendo essas virtudes, não em ambientes favoráveis, como, por exemplo, lá na espiritualidade. Lá na espiritualidade, é fácil a gente ser caridoso, é fácil a gente ser bondoso, é fácil a gente ser amoroso, é fácil a gente ser tolerante, porque nós estamos com pessoas a quem a gente ama. Estamos com pessoas que a gente tem um carinho, são pessoas que a gente tem afinidade, e estamos em um ambiente totalmente protegido, muito diferente do qual nós estamos aqui na Terra. Aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, como a gente brinca, né, a gente fala, a gente usa aquele ditado popular, está tudo junto e misturado. Nós estamos com esses espíritos que são mais evoluídos que nós, estamos com espíritos que são menos evoluídos que a gente, estamos com espíritos de quem a gente ama, estamos com os espíritos de quem a gente tem uma certa necessidade de acerto. Então, como está tudo assim junto e misturado, as necessidades elas são diferentes. Então, a gente tem a oportunidade, justamente, em mais nós que estamos num planeta de provas e expiações, e essas provas e expiações são justamente a oportunidade que a gente tem de desenvolvimento dessas virtudes.
São através dos desafios, dos problemas, das dores, do sofrimento, que a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo essas virtudes. Às vezes a gente não parece, a gente não tem essa visão, porque a gente está muito ali apegado à situação e às vezes à dor que a gente está sofrendo. Mas depois que aquilo passa, a gente olha para trás e a gente vê o quanto a gente se transformou, o quanto aquela situação deixou a gente melhor, o quanto a gente aprendeu com ela. Então a gente vai ver que aquele mal, na verdade, foi um bem. E o bem aquela situação nos trouxe é o desenvolvimento dessas virtudes. E a paciência é uma delas. É através dessas situações mais difíceis que a gente tem e que a gente atravessa, é que a gente tem a oportunidade de estar nos desenvolvendo a paciência. O que acontece é que a paciência é uma das virtudes mais difíceis que a gente tem, que a gente tem como aprender, é uma das virtudes mais difíceis da gente estar desenvolvendo, é porque ela tem um elemento atrelado a ela muito importante, que muitas vezes é muito desafiador para nós, que é o tempo. Porque é a paciência que nos ajuda a compreender que tudo na nossa vida existe um tempo certo de acontecer. E a paciência nos ajuda a respeitar esse tempo. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós, quando estamos encarnados e nós estamos ali lidando com as coisas do dia a dia da matéria, a gente tende o quê? A desenvolver, não só a gente está trabalhando no nosso egoísmo, então a gente quer que a nossa dor, ela digamos, seja resolvida antes de qualquer outra, né? de qualquer dor de outra pessoa. Tem que ser a nossa primeiro. Além disso, né, dessas situações que a matéria nos traz, ela nos ajuda muito a desenvolver muito a ansiedade e desenvolver muito o imediatismo, que são totalmente contrários à paciência. Então, muitas vezes a gente se deixa levar por essa vontade de termos a nossa situação ali resolvida o mais rápido possível, só que muitas dessas situações na nossa vida exigem um tempo, exigem um progresso, exigem um trabalho a ser feito em médio e às vezes longo prazo. E a paciência nos ajuda a compreender isso. E às vezes a gente não está disposto a esperar esse tempo. E é aí onde a gente se deixa levar pela ansiedade, onde a gente fala, né, a gente usa aquele ditado popular que coloca, as mãos entre os pés, né, os pés entre as mãos, e a gente ali se deixa levar por essa ansiedade, e muitas vezes a gente se precipita e toma atitudes precipitadas, então ao invés da gente estar corrigindo aquela situação, a gente está agravando ela, porque muitas vezes a gente tomou uma atitude impensada, e são situações onde a paciência nos ajudaria a compreender. Sabe aquela frase que a gente atrela muito ao preguiçoso, que a gente fala assim, porque onde as pessoas falam assim, para que eu vou fazer uma coisa hoje se eu posso fazer amanhã? Às vezes, dependendo da situação, é melhor mesmo que seja feita amanhã. Porque muitas vezes a gente vai lá e se deixa levar pela ansiedade e a gente faz de qualquer jeito. E aí, se a gente esperasse um pouquinho, ou tivesse um pouquinho mais de paciência para realizar um trabalho, um ambiente mais favorável, numa situação melhor, o resultado seria melhor. Então, as situações que é realmente o melhor é esperar, digamos assim, uma oportunidade melhor. E o tempo nos ajuda a compreender isso. Quantas vezes, quantos desafios, ou até mesmo problemas que nós temos com outras pessoas, desentendimentos e algumas coisas assim, o tempo ajuda a corrigir. Às vezes a gente não precisa ir lá, tem duas pessoas brigadas, a gente não precisa ir lá pegar a mão das duas pessoas e, voltem a ser amigos. Às vezes é só deixar o tempo correr, as coisas se acertarem, que a situação ela vai se resolver. Às vezes a gente não precisa ser esse elemento intermediador na situação ou o causador daquela situação. Às vezes as situações, por elas mesmas, elas se resolvem. E a paciência nos ajuda a compreender isso. E aí Emmanuel começa falando justamente um pouco sobre isso, a lição desse porquê que a paciência é tão difícil da gente estar desenvolvendo ela. E ele fala justamente um pouco sobre o tempo, mas ele traz um elemento muito importante que às vezes a gente não para pensar. Então, Emmanuel começa a lição falando assim: provavelmente estará se tendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutaria um triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatar-te os débitos que te encadearam o problema e a dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente ante justa reparação à falta cometida? Então, aqui, Emmanuel, ele fala um pouco sobre o tempo necessário, que a paciência nos ajuda a compreender, para a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando. Mas ele traz um elemento que às vezes a gente não para pensar, que nós, como seres eternos que nós somos, a gente tem que lidar com isso.
São com as nossas faltas, com as nossas transgressões que nós cometemos perante o próximo, perante as leis de Deus, em vidas passadas. E muito, então, durante esse trabalho que nós estamos tendo para conquistar aquilo que nós estamos buscando, e para a gente ter o alcance disso, é necessário um tempo. Esse tempo, muitas vezes, ele é necessário como oportunidade de reajuste que nós temos perante essas faltas que nós cometemos em relação às leis de Deus e em relação ao próximo. Então, às vezes, não é por acaso que aquela solução, às vezes, né, a cura do meu corpo físico, de uma doença, ou de uma situação com uma outra pessoa, ela não se resolve de um dia para o outro. Não é por acaso. É necessário um tempo para se resolver isso, não só por envolver, muitas vezes, livre-arbítrio de outras pessoas e outras situações, mas tem como esse elemento de correção nossa de erros que nós cometemos no passado. E Emmanuel ele fala uma coisa que às vezes a gente não para pensar, e a gente até trouxe isso em algumas lições do Fonte Viva, se não a passada, a anterior, onde a gente comentou que é só a gente parar para pensar. Se a gente tem alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente realmente quer bem do nosso lado, como a gente se sentiria se a gente soubesse que a gente prejudicou ela numa vida passada, que a gente fez algum mal a ela? Como a gente se sentiria em relação a isso? E olha que eu não estou nem falando das pessoas de quem a gente tem débito, das pessoas com quem a gente não tem afinidade, eu estou falando das pessoas que a gente ama. Como a gente não se sentiria? Será que enquanto a gente não reparasse esse erro, quando não tivesse a oportunidade de amenizar isso, será que a gente se sentiria bem conosco mesmo? Será que a gente se sentiria em paz? É um pouco isso que Emmanuel está falando. Às vezes a gente foca tanto naquilo que a gente está querendo e na nossa busca, só que a gente esquece que nós, como seres eternos que nós somos muitos devedores. Fizemos muitas coisas erradas, prejudicamos muitos a outras pessoas. E nós temos que reparar isso de certa forma. Então, esse tempo que é necessário para a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando, nada mais é como essa oportunidade da gente estar reparando isso perante o próximo, perante as pessoas que nós cometemos, até cometemos essa falta, até para que quando aquilo chegar na nossa mão, a gente possa estar em paz conosco mesmo, em paz com a nossa consciência e usufruir daquilo de um jeito melhor. E ele tem razão. Como a gente vai alcançar aquilo que nós estamos buscando, e sem ter esse sentimento de quitação dos erros que nós cometemos no passado? Será que a gente vai usufruir isso da melhor maneira? Será que a gente vai estar em paz conosco mesmo em relação a isso? Então, é algo para se pensar. Então, a paciência nos ajuda a compreender um pouco isso, que nada é por acaso. Né? E muitas vezes, para a gente alcançar aquilo que nós estamos buscando, é necessário esse tempo, é necessário esse trabalho, e esse trabalho, muitas vezes, né, e esse tempo, ele tem como causa os erros, as atitudes que nós fizemos no passado e que prejudicaram muitas pessoas que estão hoje à nossa volta. Continuando a lição, Emmanuel fala: sabe que o destino materializará os planos de ventura, que a vitória te corará, enfim, a senda da luta, mas reconhece o peso do círculo de certas obrigações. O lar convertido em forte de angústia, a instituição a que serves, onde sofre a intromissão de calúnia ou golpe de crueldade, o parente a quem deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede de obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Então, aqui, Emmanuel, ele traz situações daquilo que a gente começou a conversar lá no começo da nossa lição, de situações que são desafiadoras, onde a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo essas virtudes. No nosso caso, como nós estamos estudando hoje, a paciência. São nessas situações que a gente tem a oportunidade de estarmos trabalhando ela. Justamente como Emmanuel fala, por exemplo, no lar. O lar, nós, como a gente sabe, né, nós estamos no planeta de provas e expiações, então a relação dos espíritos, elas também são de provas e expiações. E na nossa família também é assim. Então, na nossa família, ela não é só composta de espíritos de que se amam. É composta também de espíritos que existe uma necessidade de ajuste entre eles. E muitas vezes esse ajuste não é muito fácil. E aí é onde a gente tem a oportunidade de trabalhar a paciência com eles. Justamente como Emmanuel fala aqui, quando ele fala sobre o parente que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. E muitas vezes é assim na nossa família, ou com as pessoas à nossa volta. Quantas vezes a gente não alimenta aquela relação com amor, com carinho, com respeito,
com tolerância e a gente recebe totalmente ao contrário. A gente recebe intolerância, a gente recebe incompreensão, a gente recebe, às vezes, até ódio gratuito e tantas outras situações que acontecem no nosso meio familiar e nas pessoas, no nosso trabalho, nas situações à nossa volta. Isso nada mais é do que oportunidade que a gente tem de a gente estar desenvolvendo essa paciência. Porque se a pessoa compreendesse, nos tolerasse, nos amasse, era fácil a gente ser paciente com ela, a gente fácil ser tolerante com ela. Então a gente vai lidar, a gente vai desenvolver justamente nessas situações mais difíceis, nessas situações mais adversas. E aí a paciência ela vai nos ajudar a entender que existe um tempo em relação a isso, que essa situação ela não vai se consertar de um dia para o outro. É no trabalho constante, é no esforço, é na persistência que a gente vai conseguir aliviar essa situação. E tem um elemento também muito importante, da qual também a gente sempre está conversando aqui, a nossa mudança de atitude. É através da nossa mudança de atitude que a gente consegue aliviar, muitas vezes, as situações com esse próximo, com essa pessoa com quem a gente tem dificuldade, seja ela um familiar, seja ela um companheiro de trabalho ou uma outra pessoa do nosso círculo, do nosso meio. Porque quantas vezes a gente se tromba com uma pessoa assim, se depara com uma pessoa assim na nossa vida, e a gente é tão egoísta que quando a gente lida com uma pessoa ali, que a gente ali não se dá muito bem logo assim de cara, a gente fala assim, né, o meu santo não bateu com o dela, né, a gente tem esse ditado popular, né, a gente é tão egoísta que a gente culpa o mentor, né, é mais fácil culpar o mentor do que a gente, né, mas na verdade somos nós culpados daquela situação. E essa antipatia, vamos dizer assim, que se dá logo no começo, nada mais é do que o registro que existe naquelas almas da necessidade de um ajuste, da necessidade de que ali a situação entre aqueles dois espíritos não é muito boa e é necessário um ajuste entre eles. Então, a compreensão e a paciência ela vai nos ajudar justamente nessa compreensão e com essa mudança de atitude, a gente faz com que essa situação, com que esse ajuste se torne um pouco mais leve. Porque, querendo ou não, quando a gente muda de atitude, por mais que a pessoa naquele momento não veja, mas aos poucos ela vai ver, e a alma dela, dentro dela, vai perceber que nós não somos mais aquela pessoa, que nós cometemos aquela falta no passado, que nós mudamos. E isso também acontece com os inimigos, vamos dizer assim, desencarnados também. É através dessa nossa mudança de atitude que a gente mostra para eles que nós não somos mais aquela pessoa que cometeu aquilo, que nós somos diferentes, que hoje a gente não faria mais aquilo. E é através disso que a espiritualidade muitas vezes trabalha, em aliviar essa pressão que às vezes a gente sofre quando é esse irmão desencarnado, e também quando essa pessoa que está aqui ao nosso lado. Mesmo que ela seja incompreensível e intolerante, mas a gente vai respondendo isso ao contrário, essa intolerância, essa incompreensão dela, aos poucos vai perdendo força. Porque se a gente recebe essa intolerância, essa incompreensão e devolve com a mesma força, do mesmo jeito, isso vai se autoalimentando e começa a ficar aquela situação, às vezes, incontrolável, né? Aquela situação, às vezes, onde a gente perde o controle. E quando a gente responde isso com bem, por mais que a gente receba ali essa incompreensão, essa intolerância, aos poucos aquilo vai perdendo a força, porque a gente não devolve aquilo. Né? E aos poucos a pessoa vai desistindo daquilo, ela começa a ter uma outra atitude com a gente. Não estou dizendo que ela vai começar a gostar da gente, que ela vai começar a abraçar a gente, que ela vai nos levar para a casa dela, não estou falando isso. Mas a situação ela vai começar a ser um pouco mais leve, e a convivência ela vai ser menos pesarosa do que às vezes ela é. Então a gente tem essa oportunidade de ajuste justamente nessas situações mais adversas. Então não é castigo, não é Deus nos punindo, e não é nada disso. Nada mais do que a santa oportunidade, a justa oportunidade que a gente tem de ajuste com aquela pessoa da qual a gente cometeu uma falta, ou vice-versa, que a gente precisa se acertar com ela, para que a gente possa desfrutar dessa paz na nossa consciência lá na frente. Então é justamente o que Emmanuel fala. Não adianta a gente desfrutar dessa aparente paz se tem tudo isso para trás para a gente resolver. A gente tem a oportunidade aos poucos de ir resolvendo isso. E conforme a gente vai resolvendo isso aos poucos, essas situações elas se tornam mais leves, menos pesarosas. Até mesmo a doença do nosso corpo físico, a paciência ela nos ajuda justamente a compreender que às vezes aquele tempo que existe, que aquela doença fica no corpo físico, é necessário para a cura da alma daquela pessoa. Porque ela vai ter aprendizados ali e situações que, às vezes, aquele remédio da qual a gente queria que trouxesse a cura de um dia para o outro, não é por acaso que, às vezes, o tratamento demora a ter efeito, porque o espírito precisa desse tempo. Então, por isso que a gente sempre fala muito isso, e a paciência está muito atrelada ao tempo.
Por isso que ela é muito difícil da gente desenvolver, porque a gente não tem essa disposição de esperar o tempo certo. Mas muitas vezes ele é necessário, ele é preciso. E o tempo é uma das ferramentas, se não a ferramenta da qual Deus se mais utiliza, da qual ele mais trabalha. Porque é através desse tempo que muitas das coisas se ajustam, muitas das coisas se solucionam. E a paciência nos ajuda a compreender um pouco isso. E aí, caminhando para o final, Emmanuel, ele vai para o final da lição dizendo assim: se as provas te encarceram nas grades constrangentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a quem te laçaste. Não renuncie ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos as nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, caminhando para o final, algumas considerações aqui importantes que a gente precisa fazer. Uma delas é, quando nós falamos sobre paciência, não quer dizer que, por exemplo, os mentores, às vezes, quando eles têm a oportunidade de dar a palavra, né, no nosso trabalho, e às vezes eles trazem a mensagem, sejam pacientes e tal. Quando eles falam isso, não quer dizer ser paciente que a gente vai ter que sentar, cruzar os braços, cruzar as pernas e ficar as coisas esperando pelas coisas acontecerem. Não é isso. Paciência é o quê? A gente dar o melhor no nosso trabalho e esperar o tempo necessário daquilo trazer o seu resultado, daquilo florescer na nossa vida, com paz no coração, dando o nosso melhor. O que acontece muitas vezes é que nós temos a falsa impressão, e quando a gente se compara em relação aos outros que estão à nossa volta, de que a vida dos outros é mais feliz, é mais afortunada, que Deus abençoa mais os outros, e às vezes essas outras pessoas não seguem, digamos, caminhos muito bons, não muito bons assim. Às vezes se utilizam de meios não tão certos assim, não tão corretos. E às vezes a gente acha, e quantas vezes a gente não fala, olha lá, o fulano lá fez tal coisa, olha, se deu bem. A gente tem essa impressão na nossa vida. E isso, às vezes, interfere no nosso caminhar. Por quê? Porque a gente está ali, se esforçando, literalmente, às vezes, se matando ali, para a gente fazer o bem, para a gente fazer o correto, e a gente tem a falsa aparência do que o outro, que não fez, se deu bem, e a gente que está aqui tentando fazer, não está se dando bem, a gente não tem resultado no nosso trabalho. Às vezes, a gente tem aquela ideia de que a gente está buscando algo que parece que a gente está buscando, parece que está mais distante do que quando a gente começou a buscar. Parece que o negócio ficou mais difícil, assim. Quantas vezes a gente não tem essa impressão? Mas tomemos cuidado com isso, porque muitas vezes, quando a gente se deixa levar por isso, a gente desiste. E essa desistência é que faz com que a gente não alcance o nosso trabalho, não alcance o resultado disso. Então, às vezes, a gente não só desiste, às vezes a gente muda totalmente o nosso caminho, a gente começa a seguir pelo que os outros fazem. Esses caminhos, digamos assim, mais tortuosos que os outros percorrem também, achando que, como entre aspas, deram certo para eles, vai dar certo para a gente também começa a fazer. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, a gente tem que perseverar no nosso caminho. Se a gente sente no nosso coração que isso que é o certo, que o que nós estamos fazendo é o certo, que a gente vá em frente. E lembremos, e a gente sempre fala isso, a gente não está jogado aqui, né, aqui na Terra, né? A espiritualidade está do nosso lado, ela sabe das nossas provas, ela sabe das nossas situações, e elas vão nos inspirar, elas vão nos ajudar, principalmente nesses momentos mais difíceis. Então, o que eu preciso fazer é persistir, né? Saber que, e a paciência vai me ajudar justamente nisso, em compreender esse tempo, que nada na natureza dá saltos, tudo obedece a um espírito de sequência, às vezes tudo é necessário um tempo para aquilo tomar forma na minha vida. Então, saber esperar esse momento e, durante esse trabalho, continuar esse esforço, não desistir, né? Persistir nele. Justamente como Emmanuel fala aqui quando ele diz assim, recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Às vezes a gente não sabe, às vezes as coisas mudam de um dia para o outro sem a gente menos esperar. E a gente tem que estar preparado para aquilo. Então, se a gente está ali persistente, a gente aproveita essa oportunidade. Agora, se a gente desiste, como a espiritualidade pode nos ajudar? Então, é necessário essa persistência. Então, a paciência, ela não é a gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem. É justamente a gente confiar, fazer o nosso trabalho, confiar nos desígnios de Deus e na espiritualidade, e de que as coisas vão acontecer para nós no tempo certo, no tempo que é necessário para a gente. E uma outra coisa que a gente sempre fala em relação aos nossos pedidos, em relação ao tempo, essas coisas, a gente sempre traz essa reflexão, é a importância
do que nós estamos pedindo. Realmente, aquilo que nós estamos pedindo é importante, é algo que vai fazer bem para a gente, bem para as outras pessoas, né, que estão à nossa volta. Isso vai me acrescentar mesmo como espírito eterno que eu sou? Ou eu estou buscando só porque o outro tem, para mostrar para os outros que eu consegui? Qual é o meu objetivo? Porque Jesus falou, buscar e acharei, bater e a porta vai se abrir, pedir obtereis. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que eu estou buscando vai sim tomar forma na minha vida, até porque eu estou buscando isso, eu não estou plantando isso hoje, eu não estou me esforçando para ter isso, então mais cedo ou mais tarde eu vou alcançar. Mas e aí? Quantas vezes a gente não alcança aquilo que nós estamos buscando, e aí a gente vai ver que não era exatamente aquilo que a gente estava querendo. Quando você fala assim, mas eu achava que não era desse jeito. Ou às vezes você fala assim, poxa, mas isso não era tão importante quanto eu achava. E aí a gente dispensou a nossa vida, a nossa energia, e fizemos inimigos, tantas coisas erradas que nós fizemos no foco daquilo, para no fim aquilo não ser exatamente aquilo que a gente estava imaginando que era. Então é algo para a gente estar refletindo sobre isso. E aqui Emmanuel fala, ele termina a lição nessa última frase dizendo assim, né? Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidades, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Emmanuel está absolutamente certo nisso, e quem sou eu para tentar pôr uma vírgula no que o Emmanuel diz? Ele está absolutamente certo, ele tem razão. Mas é necessário a gente acrescentar uma coisa aqui que também é importante. E isso veio para mim numa reflexão que eu tive a oportunidade de conversar com o irmão durante uma doutrinação onde ele trouxe esse sentimento, e de certo ponto de vista ele tem razão também, exatamente como o Emmanuel fala aqui. Pensando em nós como seres eternos que nós somos por demais devedores. Então, se a gente fosse realmente alcançar a nossa felicidade ou aquilo que nós estamos buscando apenas quando a gente quitasse todas as nossas dívidas, nós estaríamos há milhares de encarnações, há milhares de vidas ainda para alcançar esse nosso objetivo. Mas aí a gente conta com um elemento muito importante, que é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é alimentada por uma situação de que Jesus nos ensinou: pagar o mal com o bem. Então, quando a gente, na nossa vida, tem a oportunidade de pagar o mal com o bem, a gente, aos poucos, começa a pagar essas dívidas que nós contraímos perante as leis de Deus e perante ao próximo. Então, as nossas dívidas elas são mais aliviadas, o nosso sofrimento é um pouco menor. Então, a gente tem justamente a oportunidade de estarmos abreviando esse tempo quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente faz para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, quando a gente recebe o próximo com um pouco mais de tolerância, com um pouco mais de respeito, realmente desejando e querendo o bem dele. Quando alguém, de repente, por algum motivo nos trata mal, ou diz algo que, de repente, não bate bem na gente, ao invés de a gente dar a moeda, a gente desejar no coração uma boa coisa para aquela pessoa. Pensar que ela tem os problemas dela e talvez ela disse aquilo porque não é o dia dela, ela não está no dia bom. E quantas vezes a gente também não está nessa situação? A gente não está no nosso melhor dia, a gente diz alguma coisa atravessada para outra pessoa. E assim também são com os outros. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar pagando o mal com o bem, a gente tem justamente a oportunidade de estar diminuindo essa nossa dívida perante as leis de Deus, perante ao próximo que cometemos as faltas, e aí a gente se aproxima um pouco mais dessa felicidade. A gente aproxima um pouco mais da espiritualidade e ela vai nos inspirar rumo a gente conseguir alcançar aquilo que nós estamos buscando, o melhor caminho, a melhor maneira. E aquilo vai chegar à nossa vida de um jeito melhor, talvez um jeito um pouco mais rápido do que a gente imaginaria. Mas a gente precisa realizar esse trabalho. Então, contar, a gente saber que a gente tem a misericórdia de Deus e que para a gente alcançar isso não depende de ninguém mais do que a gente. Da gente seguir esse ensinamento do Cristo de pagar o mal com o bem, isso nos conforta e nos ajuda muito durante essa caminhada. Então, esse pagar o mal com o bem, aliado a essa paciência de saber esperar o tempo necessário, junto com a nossa persistência, da gente continuar o nosso trabalho no nosso dia a dia, é isso que vai fazer com que a gente alcance o nosso objetivo e, junto com eles, durante essa caminhada, tantas outras virtudes que vão nos fazer de nós umas pessoas um pouco melhores, pessoas um pouco mais sábias, rumo aí um dia a sermos espíritos de luz. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição por demais importante, que leva a nós essa reflexão, a importância da paciência na nossa vida, de que é sim difícil conquistar,
mas estamos aqui justamente para isso. Então, é o nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas situações adversas, com as pessoas adversas, é que justamente a gente tem a oportunidade de estar trabalhando a paciência e tantas outras virtudes, visando essa nossa evolução, essa nossa perfeição, um dia chegarmos à perfeição possível. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos, e que possamos nos encontrar assim na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, que tenham todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por todos. Fiquem todos com Deus.